Bom, hoje a nossa aula é sobre razões trigonométricas no, no triângulo retângulo, certo? Vou desenhar esse símbolo aqui só para dizer que é triângulo retângulo. Então, de novo, vamos desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo. Aqui é o ângulo reto, tá certo? Esse lado aqui, a hipotenusa, né, que é oposto ao ângulo reto, vale A. Esse lado aqui a gente vai chamar de B, esse de C, e esse ângulo vamos chamar de alfa. Bom, as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Tem três razões. Tem o seno, que é sempre calculado em relação ao ângulo. Então, por exemplo, o seno de alfa, aliás, seno é sempre o seno de um determinado ângulo. Você calcula sempre da seguinte forma: o seno de um determinado ângulo é o cateto oposto àquele ângulo dividido pela hipotenusa. Cateto oposto por hipotenusa. Para o caso aqui do ângulo alfa, o seno de alfa se representa assim: sen, né, SN de alfa, é igual ao cateto oposto a alfa é o B, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, é A. O cosseno, como você calcula cosseno? É cateto adjacente, cateto adjacente ao ângulo, é o lado que ajuda a formar o ângulo, mas que não é a hipotenusa. Então vamos fazer o exemplo aqui de novo. Para o ângulo alfa, ó, cosseno de alfa, cateto adjacente a alfa, que é C, dividido por A. E a outra razão é a tangente de alfa, que deixa eu escrever aqui o nome bem direitinho. A tangente de alfa, a tangente de um ângulo é cateto oposto por cateto adjacente. E o símbolo é TG, tangente de alfa é o quê? Cateto oposto a alfa, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Observe o seguinte, ó, esse ângulo aqui vale 90 graus. Vamos supor que eu vou chamar esse ângulo aqui de beta. Alfa mais beta mais 90 graus vale 180. Por quê? Porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, né? Se alfa mais beta mais 90 vale 180, alfa mais beta tem que ser igual a 90. Alfa mais beta é igual a 90. Quando isso acontece, eu digo que alfa e beta são complementares, tá bom? São complementares. Agora eu pego o ângulo beta, esse ângulo aqui, e vamos calcular o seno de beta. Ó, o seno de beta é o cateto oposto a beta, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A. O cosseno de beta, o cosseno de beta é o cateto adjacente a beta, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é A. E a tangente de beta é o cateto oposto a beta, que é C, dividido por B, que é o cateto adjacente a beta. Olha só o que acontece. Ó. O seno de beta ele é igual ao cosseno de alfa. Então, sempre que os ângulos são complementares, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. E o que acontece com a tangente? Se você pega a tangente de alfa e multiplica pela tangente de beta, o que acontece? Tangente de alfa é B sobre C. Tangente de alfa é C sobre B. Ó, o B corta com o B, o C corta com o C. Tangente de alfa vezes tangente de beta é igual a 1. Agora, vamos fazer um exemplo. Vamos calcular um exemplo. Vamos fazer um exemplo.
Um exemplo agora. Imagina que você tem aqui um triângulo retângulo, tá bom? Triângulo retângulo. Aqui o ângulo reto, 3, 4 são os catetos, a hipotenusa é 5. A gente já aprendeu a calcular isso em outra aula. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Seno de alfa, quanto que vale? Cateto oposto a alfa, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Cosseno de alfa, quanto que vale? Cosseno de alfa é cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. E tangente de alfa é cateto oposto a alfa, que é 3, sobre cateto adjacente, que é 4. Esse exemplo é legal, né? Agora vamos fazer uma demonstração. Um exemplo agora com demonstração. Vou chamar de exemplo 2. Um exemplo com demonstração. Vou pegar aqui um triângulo qualquer, retângulo, né? Hipotenusa A e catetos B e C. Vamos escrever o teorema de Pitágoras para ele. Só que na ordem inversa. Ó. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Divide todo mundo por A ao quadrado. Se você dividir todo mundo por A ao quadrado, o que acontece? Vai ficar B sobre A. Isso tudo aqui ao quadrado. Mais C sobre A. Também ao quadrado é igual. A ao quadrado sobre A ao quadrado é 1. B sobre A, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, B sobre A é o quê? É o seno de alfa. Só que aqui está ao quadrado. C sobre A é o cosseno de alfa. Só que aqui também está ao quadrado. É igual a 1. Mas isso vale para todos os ângulos? Vale para qualquer ângulo alfa, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Obrigado, gente. Um abraço.